você tinha, quantas guerras você tinha vencido. Consistia em batalhas. Significado muito grande. Eu lembro quando o militar só usava trancinha, muito trancinha do cabelo. Vamos começar? Vamos. Eu vou encostar a porta, vocês podem já começar. Encostei a porta. Quem que vai começar falando? Vocês? Ela. Olha pra essa primeira câmera, tá? Olhando É a aqui. senhora. Porque aí depois vocês entram no bate-papo e vão fazendo os cortes lá. Tudo Tranquilo? bem. Arrasa lá. É igual anestesista, É. dessa marreta. Dessa maneira. Bom podcast. Obrigada. 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 Senhora amada, eu tô nervosa. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Isabela Eu sou a Liliane. e nós iremos hoje tratar de um assunto um pouco sério na nossa sociedade, a violência contra a mulher. Estamos aqui com nossas convidadas, prestigiando este momento para cunho de conhecimento, informação e levantamento de uma conversa leve e espontânea. É Agora a você. primeira pergunta, né? É porque agora que eu sei, né? Ah, não. Aí vão ter que cortar. Porque aqui, Aham. a gente tem que sim. apresentar o nome do nosso podcast que a gente tá fazendo o segundo episódio. Tá bom. Esse aqui eu vou ter que ler da parte da Cristiane, nossa coordenadora querida. Aí eles falam para esse Tá. bate-papo. Bom, para este bate-papo, nós estamos aqui com a Tenente Coronel Marlene Machado, oficial da PMTO. Ela é mestre em planejamento tático, em ciências policiais e segurança pública, especialista em operações de choque, instrutora de armamento e tiro e defesa pessoal, com ampla experiência em policiamento ostensivo e preventivo. Eita, gaguejei, meu Deus. Tá. Para este bate-papo, nós convidamos a nossa querida Tenente Coronel Marlene Machado, oficial da PMTO. Vou de novo. Fala, oficial da PM Tocantins. Da PM Tocantins? É, porque você fala Também. teófagos e PM, blá, blá, blá. Tá. Não é? Para este bate-papo, nós convidamos a nossa querida Tenente Coronel Marlene Machado, oficial da PM Tocantins. Ela é mestre em planejamento tático em ciências policiais e segurança pública, especialista em operações de choque, instrutora de armamento, tiro e defesa pessoal, com uma ampla experiência em policiamento ostensivo e preventivo. E a nossa querida Choquiana 01. Nós estamos aqui também com a nossa advogada criminalista, Cristiane Mesaroba, mestra em educação, advogada criminalista, professora universitária, membro do Conselho Penitenciário do Estado de Tocantins, diversos estudos publicados sobre a violência de gênero e sistema prisional. E também vai nos ajudar a entender melhor esse tema tão importante. Seja muito bem-vinda, Tenente Coronel Marlene. Obrigada. E seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. É uma Obrigada. honra ter vocês aqui. Bom, a primeira pergunta, Tenente Coronel, será direcionada à senhora. Vai ter uma breve introdução aqui, né? E nós começaremos falando sobre o portal de estatísticas, né, da Secretaria de Segurança Pública, a SSP, em parceria com a Secretaria da Mulher. Ela apresenta dados referentes ao ano de 2025, que revelam números elevados em relação às denúncias da Lei Maria da Penha. Tenente Coronel, além da violência física, quais são os outros tipos de violência contra a mulher mais comuns observados? Eu trabalhei em alguns batalhões e é complicado você apontar um tipo, né? Ou os principais. Você tem aí os cinco tipos, né? Mas geralmente quando a mulher procura a polícia militar, ela já está naquele da agressão mesmo. E muitas vezes não é nem ela quem pede socorro, né? Às vezes é o vizinho, às vezes é o filho, as crianças mesmo que ligam, né? Pedindo socorro pela mãe. Então, a mais apontada, a que mais grita para nós ainda é a violência física. Você tem muitas denúncias de violências psicológicas e geralmente ela está associada à violência patrimonial também. Aí, às vezes, as crianças assustadas que ligam pedindo socorro também. Ou, às vezes, é o ex que chegou. Às vezes, a mulher tem até medida protetiva. Esse cidadão chega quebrando tudo. Mas aí ela, diante dessa violência psicológica, daquilo que ela está vendo, diante das coisas dela sendo quebrada, né? Aí ela acaba denunciando também, chamando. Aqui em Palmas é interessante porque as mulheres que têm medidas protetivas, elas têm também o botão do pânico, né? Então fica mais fácil para elas. Mas agora, por exemplo, eu estou numa cidade do interior e lá nós não temos isso. Este ano é que foi criada a Secretaria da Mulher lá no município. Então até
o arcabouço, né, o sistema todo de proteção, lá elas não têm. Tem o 190, somente o 190 é a delegacia para ir. É bem complicado no interior. Aqui ainda tem algum suporte. Então, mas os tipos, geralmente os mais comuns são a violência física, patrimonial, associada à psicológica. A sexual, possivelmente ela seja mais denunciada na delegacia, né? Para a gente chega bem menos, né? E a moral também. Então, a que mais grita mesmo nas ocorrências que a gente atende todos os dias, não tem um dia a física. Bom, isso é muito interessante, né, Juliana? Sim. Doutora Cristiane, sobre o olhar. Eita, vou iniciar de novo. Doutora Cristiane, sobre o olhar jurídico, quais são os principais elementos que caracterizam essa violência contra a mulher? Bom, na verdade, assim, nós temos tipificado isso na própria Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela vai elencar para a gente, né, como a comandante já esboçou, 5 tipos de violência. Então, que são a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a patrimonial e a sexual. Só que essas violências, elas acabam se traduzindo criminalmente em crimes, né? Por isso que a gente fala assim, a Lei Maria da Penha, ela não traz os crimes contra a mulher, ela traz os tipos de violência. Mas os crimes, a gente vai ter toda essa diversidade, como a gente vai ter aí dentro das agressões físicas, geralmente nós vamos ter o quê? A lesão corporal, que eu acredito que estatisticamente deve ser a mais comum, as mais graves, como uma tentativa de feminicídio ou mesmo já o feminicídio, né, que é na escala do violentômetro é o fim. Assim como a gente pode ter uma situação de cárcere privado, por exemplo, e vai estar envolvida nisso. Quando a gente vai falar, por exemplo, então, de violência patrimonial, a gente vai ter possivelmente ou o crime de dano, que é essa situação de quebrar as coisas dentro de casa, porque é independente de quem comprou, aquilo ali é parte do patrimônio, né, dos dois, então faz parte, e às vezes a gente nem tá falando de só quebrar, né, comandante, muitas vezes rasga a roupa, né, joga a roupa fora da mulher. Então, assim, isso é um tipo de violência também patrimonial. A violência psicológica, que ela agora é tipificada especificamente dentro do nosso código, que ela vai estar aliada também à própria ameaça. Há um crime que vem também ocorrendo muito com os ex, que é o crime de perseguição, que é o stalking, né, que é uma forma também de violência psicológica. A violência moral, que ela vai se traduzir com os xingamentos, digamos assim, né? E esses xingamentos, essas ofensas morais, que vão se traduzir na injúria, na difamação, a violência moral, e a própria violência sexual. A violência sexual, ela vai, por exemplo, desde o crime mais grave que a gente tem, que é o estupro, que hoje já isso recebe um nome específico, que é o estupro marital, por exemplo, dentro de casa, pelo próprio companheiro, pelo próprio marido. Como também outras situações que podem ser consideradas como essa violência, como a própria questão da decisão sobre o uso de anticoncepcionais, por exemplo, isso é um tipo de violência também sexual, né, que é essa liberdade da dignidade de escolha da mulher, né, sexual. Então, há os crimes. E aí poderia citar aí vários outros, uma apropriação indébita, que é quando ele se apropria, por exemplo, do salário dela, do cartão do banco, né, que também como violência patrimonial. Então, a gente tem 5 tipos de violência que acabam se ramificando em vários crimes, cada um com sua pena, cada um aí com as suas consequências jurídicas. Muito obrigada. Bom, a pergunta agora vai ser direcionada para a comandante, né? E consiste em perguntar quais são os principais sinais de que um relacionamento ele se tornou tóxico, abusivo, comandante. A pergunta é excelente. A gente trabalhou lá na área do 5º Batalhão, são 6 cidades no entorno, tentando mudar as nossas estatísticas, né?
como eu falei, não tem este apoio que a capital tem. Então, a preocupação do comando era como é que nós vamos trabalhar isso, a prevenção. E eu falei, comando, as que estão sendo violentadas só dá para prender, enjaular os animais. Dá para trabalhar com as que estão na iminência de fazer as más escolhas, alertando para os sinais. E aí nós fomos para dentro das escolas de ensino médio, principalmente das periferias, apesar de não escolher, né? As mulheres, na hora de escolher o parceiro, o bom não vem, né? Os antigos diziam, com a estrela na testa. Então, a possibilidade de acertar ou errar está ali por volta de 50%. E aí, a gente trabalhou exatamente isso com relação aos sinais, né? E quando você fala qual é o sinal que um relacionamento é abusivo, a gente já tratava lá com elas. O primeiro sinal de um possível relacionamento abusivo para você nem entrar nele é o cara falar alto com você, enquanto ele namora com você. Então a gente falava muito isso para as moças, né? Porque se o camarada, se o seu namoradinho, que você não devia nem estar namorando, que você está na escola para estudar, mas você arranjou um namoradinho, ele te pega limpinha, cheirosa, vestida, perfumada, com batom nos lábios, cutis maravilhosa, esmalte na unha, calçada, só para te abraçar e curtir. E se ele grita com você, ele não é dono de você. Quem paga tudo para você são seus pais. E quando ele tiver que pagar um boleto, você já imaginou isso? E quando ele tiver que comprar uma calcinha para você? Você já imaginou isso? Você vai ser propriedade exclusiva dele, é saco de pancada. E outra coisa que a gente sempre falou lá começa pequenininho. O sinal é pequeno. É o falar alto. O cara é o seu namorado só. E ele falou alto com você, esse animal aí que tá pequeno, ele só vai crescer. Então, o sinal de que um relacionamento é abusivo já começa no namoro desse falar alto, o tom de voz de ódio do parceiro com a namoradinha, pois que quem manda nela são os pais ainda. Ela deve obediência aos pais e não a ele ainda. Então, a gente sempre tratava isso para essa menina que ainda está no processo de escolha. Para as mulheres mesmo, que já estão dentro do processo, ela já passou por tanta situação, já relevou tanta situação que ela já perdeu a noção dentro do processo, até na onde era saudável e até onde ficou nocivo. Então, as campanhas muito positiva nesse sentido, que até as que estão dentro de um relacionamento abusivo, mas isso é tão normal quando você debate, traz o assunto e debate junto com todas, elas ficam pensando, cara, de fato, eu tô num relacionamento abusivo. Não, então isso eu sofro violência psicológica. Pô, o cara me obrigou, eu não estava querendo naquele dia e eu fui obrigada, pô, eu sofri violência e tal. E aí ela vai somatizando isso até uma hora ela conseguir, é claro, com apoio dos familiares, né? Ela não vai conseguir quebrar esse ciclo sozinha. Raramente uma consegue. Geralmente elas, infelizmente, caminha para o abismo, né? Se elas não encontrar um apoio, dificilmente elas conseguem sair sozinha da situação. Mas dentro do processo mesmo, o que vai alertar as mulheres a respeito é falar sobre o assunto. São outras mulheres, são outras pessoas, são as campanhas. As pessoas falam, campanha, fazer campanha todo mês, agosto lilás, outubro rosa, e fica falando a mesma coisa. É falar mesmo, para que as informações cheguem. E, por exemplo, os dados das secretarias aí têm aumentado. Por quê? Por conta dessa conscientização também das mulheres, dessa denunciação, das crianças que denunciam, dos vizinhos que denunciam, porque essa mulher não vai denunciar. A mulher que está vivendo um relacionamento abusivo com um cidadão, com um animal bruto, ela não há possibilidade dela denunciar. Não há. E mesmo que o vizinho denuncia, quando a gente chega lá para poder prender o animal, ela diz que não foi ele, que não foi assim, que ela fez. Por quê? Porque se ela disser que foi ele vai sair.
e ele vai voltar muito mais violento e a violência que ela vai sofrer vai ser maior. Então, isso nós já entendemos também. Nós, os policiais, já entendemos e já trabalhamos. Hoje o comando tem uma linha de trabalhar nos cursos de formação, já ensinando isso também para os combatentes que entram. Mesmo que a mulher diga que não foi, graças a Deus a legislação agora apoia, a gente chega e vê que ela tem escoriações, não importa, não precisa mais dela denunciar, a gente leva do mesmo jeito. Ainda que ela diga assim, não, não foi ele, mas ele vai assim mesmo. Tudo bem, você está dizendo que não foi ele, ele vai. Por quê? Porque quando ele voltar de lá para cá, ele não vem mais agressivo. Mais do que ele já é com ela, porque ela, entre aspas, tentou salvá-lo. E antes eu ficava irada, porque eu não sou dessa época de formação ainda, essa formação mais voltada para preparar o nosso combatente para lidar com essa situação de violência contra a mulher, de violência doméstica, é muito recente. Em 2003, na época que eu me formei, 2005, não era assim. E eu colocar um agressor dentro da viatura, e aí eu boto lá no cubículo, aí eu pego a agredida e boto no banco de trás ali, e eu vou conversando com ela, e chega no metade do caminho, ela diz que não foi, e daqui a pouco chega lá na delegacia, abraça com o cara e tal. Eu não consegui entender, até que a Flávia Roberta, que hoje é o ícone que nós temos, né, nessa seara de violência contra a mulher, ela anda o estado todinho. Ela trabalha dentro do nosso departamento lá, gerido pelo Coronel de Souza, né, que trabalha nessa vertente. Ela me parou e disse, eu falei, não, Roberta, não aguento não, porque, cara, o cara tava batendo nela, a gente chegou lá, os vizinhos denunciou, chegou lá, aí ela chega na delegacia e abraça com o cara, e não deixa o cara, e prediz que não foi o cara. Como é que pode? Eu não conseguia processar. E ela diz assim, ela falou assim para mim na época, eu major já. Aí, ela falou assim, major, e ela capitão, é que não é para a senhora, não é com a senhora a decisão, major. A decisão é dela. Tudo que nós temos que fazer e que a gente prega nos cursos de formação vai lá e salva ela nesse dia, que ela vai ganhar mais um dia de vida e mais uma chance de quebrar o ciclo, mais uma oportunidade de viver. E se ela tiver filhos, os filhos ganhou mais um dia com a sua mãe. Talvez no dia seguinte ela tome uma decisão e consiga sair. Suma, chame a família, quebre o ciclo e você salvou uma mãe e seus filhos. Ela me quebrou todinha, ela me quebrou, me deu tapa na cara de tudo quanto foi jeito. Eu tenho 4 filhos, né? Me deu tapa indo e voltando, e eu falei, nunca mais. Aí eu compreendi. E a partir daí eu entrei na luta mesmo, na guerra junto com ela, junto com todas as mulheres, e nos batalhões, e também conversando com os antigos também, e mostrando para eles que não é revitimizar ela, mas explicando por que ela faz isso e qual é o nosso papel, né? É garantir que ela esteja, que ela receba mais aquele dia de vida, que ela esteja em condições de quebrar o ciclo, ainda que seja só por mais aquele dia ela vai estar viva. Eu quero complementar 2 coisas na fala. Voltando lá no iniciozinho, quando a gente falou, né, falou assim, olha, dizer para ela se ele grita com você, né? Trabalho muito, quando vou trabalhar lá, eu falo primeiro semestre, inclusive tem um projeto que você falou assim, olha, a gente tem que ficar o tempo todo batendo na tecla, né? De espalhar, por mais que isso seja repetitivo, né? Eu gosto muito de trabalhar com vídeos curtos, né? Com a produção de vídeos curtos que esclarece aquilo que vê no ônibus, né? Que vê em qualquer lugar ali rapidinho, vai na rede social, né? É para ver. E aí, voltando lá, a gente vê assim, essa questão dessa violência sutil, né? Às vezes não é nem o grito, é o pedir para trocar de roupa. A partir do momento que mulher minha não sai com essa roupa na rua. Lá no namoro, mas é porque o teu ciúme, né? Eu cuido. É uma coisa tão sutil que, a um primeiro momento, pode vender a ideia do cuidado. E não é um cuidado, né? Então, às vezes, é uma coisa sutil. E dá para ela perceber. E né? outra, você
não é a estrelinha cor-de-rosa. Se essa pessoa começou a falar mal da ex para você, a ex que não prestava, o cara já tem um filho que ele deve a pensão, porque ela luxa no salão com R$ 150, Aham. né? Isso é um sinal sutil. Então, a violência, ela nem sempre está nessa violência do afrontamento. Aham. Ela pode estar disfarçada de um cuidado, ou ela pode também estar disfarçada assim que era só o outro que não prestava, né? Hoje a gente brinca com as meninas, né? E pró, que tá aí para consultar a ficha do cara, né? Disso. Esse é o primeiro ponto, né? Que a violência muitas vezes ela inicia disfarçada de um cuidado, que não é um cuidado, né? Segundo ponto que eu tenho batalhado muito e trabalhado muito isso também na sala de aula com os homens. O que eu tenho percebido? E aí agora eu me boto do lado da advogada do diabo, né? Porque como advogada criminalista, eu vou sentar lá do lado do agressor. Isso é Uhum. fato, né? E que não quer dizer que eu compactue com o que ele fez, mas ele tem o direito de ter a defesa técnica judicialmente. Por incrível que pareça, a pergunta que eu mais respondo é uma mulher ao lado de um agressor, que eu estudo isso, publico sobre isso, trabalho isso. E essa mesma visão que a senhora colocou, né, de falar, olha, eu conversei com alguém que me mostrou o outro lado, que às vezes é até uma dependência emocional dessa mulher, e que aí a gente não pode julgar o que é essa dependência emocional, que muitas vezes ela é patriarcal, que ela viu na casa dela. Uhum. E aí eu vou falar do outro lado, que é um outro lado que eu, com os meus estudos, comecei a perceber, que é fruto dessa sociedade patriarcal, da formação do homem. E muitas vezes esse homem ele é formado até por mulheres, por mães solos, muitas vezes. E tenho tido um olhar nessa formação do homem. Por quê? Porque muitas vezes o que eu vejo quando chega lá para defender, que fala assim, ó, recebi essa cartinha aqui, tenho que ir lá no fórum, eu falei, doutor, eu não bati nela. Não bati nela, ué. Nunca larguei a mão para ela, o negócio é esse que tá aí. Não bateu. E não bateu. Às vezes foi uma discussão acalorada que o vizinho chamou, porque foi Só um escutou os grito. gritos, né? E chamou xingamentos, exatamente. Eu falei assim, não bati nela. Realmente, você vai lá, você lê lá, denuncia, não tem. Tá na violência psicológica, na violência moral, Uhum. né? Então, por quê? Porque se vem também dessa cultura. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa educar a mulher para não procurar, né? Porque não vem com a estrelinha, né? Não vem com o botão azulzinho, de fugir da cilada. Nesse mesmo contexto, a gente precisa educar o homem para o que é violência de gênero. Muitos homens não sabem o que são violência de gênero. Sabe por quê? Porque ele viu o pai dele espancar a mãe dele, lá na roça. E ele não faz nada daquilo com a esposa dele. Ele não faz, não bate, nunca ergueu a mão. Ela tá no lucro. Ele está no lucro. Então ele não acha, ele não se bota nessa posição de violência. Porque eu não faço nem um terço do que meu pai fazia com a minha mãe. Educar o menino disso é também quebrar um paradigma da violência. Hereditariedade, né? Porque ele tem o direito de rever os seus atos. Vai responder na justiça. Mas ele tem o direito de rever os seus atos. Eu acho uma política pública interessante que está sendo implantada. Eu acho que ainda precisa ser melhor lapidada e desenhada, mas temos um começo, que eu brinquei a escolinha, né? Que eu falo, por exemplo, quando eu falo assim, ok, ela botou aqui medida protetiva, né? Não se comunicar de uma forma, afastar e frequentar. Cada município, cada comarca tem um nome, né? Lá, né? Centro Repensar não sei o quê, que são as aulas, que são, na verdade, as oficinas de conscientização, de educação do homem, né? E aí eu falo, você vai na escolinha. Eles têm um horror à escolinha. Eles querem, doutor, falar qualquer coisa, mas tem como sair da escolinha? Não tem, porque eu já colocou aqui que precisa ir na escolinha. Vai ir na escolinha,
Tem lugar que são 7 encontros, outros são 9 encontros, né? À noite, alguns aqui era no fórum, alguns hoje já está sendo online. Mas, enfim, por mais que eles não gostem disso, mas a gotinha do beija-flor. Alguma coisa vai entrar na cabeça dele. E- Então, assim, muitas vezes eles chegam para mim, que é uma ilusão que se tem no criminal, de achar que você sempre vai absolver, né? É uma ilusão. E aí eu falo assim, mano, a casa caiu. A gente vai botar as escoras onde dá. Entendeu? Assim, a casa caiu, né? Tá tudo documentadinho aqui. Nós vamos escorar aonde dá para ter uma pena justa, para cumprir realmente naquilo dentro da sua violência, né? Ah, eu fiz uma audiência essa semana, quinta-feira, fiz uma audiência que aconteceu exatamente o que a senhora colocou. A esposa, no depoimento, e era a agressão, vias de fato, não foi nem a lesão corporal, foi vias de fato. Parece que gritos, deu um tapa, né, discutir, chegou bêbado, que o álcool é um outro grande fator influenciador ali, né, dessa violência toda. E aí a esposa, no depoimento quanto vítima, ela negou, ela falou, não ocorreu. Falou, mas a senhora chamou a polícia? Mas porque eu estava nervosa. Só que ele tinha dito para mim que iria assumir. E ele assumiu na hora do interrogatório dele. Não, esse negócio aí da violência aconteceu mesmo. Ele falou para a juíza, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo, sim, foi, a gente discutiu, realmente eu acertei. Então, assim, ele mesmo, então, olha, você conseguiu ali entender uma responsabilização, de certa maneira, uma conscientização, o casal se reconciliou, né, voltou a conviver no mesmo ambiente. Então, essa educação do homem, ela também é parte desse processo. Só educar a mulher só para denunciar, a gente vai aumentar o número, as estatísticas da denúncia, o que é positivo. Mas a gente tem que começar a buscar mecanismos de começar a efetivamente diminuir o número da violência, homens melhores. a ter homens melhores, exatamente, exemplo, que é o nesse- mecanismo da educação. Nesse projeto que a gente trabalha lá, um guerreiro lá que deu o nome pro projeto, né? Tulipa. Eu queria era mulheres de aço. Tulipa, e por que tulipa, doutor? Tulipa é por simbolismo da tulipa de aço, né? Simbolizando que é uma flor, né? Ela é toda, né? E aí ele trouxe um bando de significados e acabou ficando o projeto Tulipa mesmo, onde a delicadeza encontra a defesa, porque o projeto é trabalhado dentro das escolas, conscientizando os homens do papel dele de proteção e jamais de violência, dizendo para ele os 3 papéis principais e fundamentais que trabalha com homens e mulheres, trabalha as mulheres mostrando todos os indícios, né? Todos os pequenos detalhes que apontam para uma má escolha e apontando para os homens o quanto eles são importantes no processo e quais são os 3 principais papéis deles, porque muitos deles não têm os pais, é criado só por mãe solo, e aí não sabe nem o papel dele numa relação e nem nada, e a gente aponta os 3 papéis, e dos 3 a gente diz, o principal de um homem que vocês é para crescer, malhar, ficar forte, marombado, é proteger. Proteger quem? A sua companheira. Não é proteger os filhos, não, que os filhos têm ela, que pula na frente de qualquer bala para defender. O seu papel é defender ela. Pode faltar os outros 2, que ela vai te ajudar. Agora, nesse é o seu papel. Agora, se você for agressor, eu ainda falo abertamente, era nas palestras mesmo, com um bando de mulheres e homens, e também com os alunos. Todos os dias, você não acha que se você levantar a mão para ela, ela vai te amar mais? Ela vai te amar menos. A cada dia, a mulher multiplica aquilo que você dá para ela. Se você dá a ela violência, todos os dias que você sair, assim que você sair, ela vai desejar que você não volte, que você morra na rua. Agora, se você dá amor, todos os dias ela vai estar esperando você de braços abertos e contando as horas de você voltar. E aí, todo mundo de olho, né, e tal. Mas o projeto já é justamente para educar os masculinos e mostrar para as fãs, a gente chama assim, né? Para as femininas, os sinais. Aí a senhora falando nisso, né? Eu me lembrei que é assim. Daqui em Taquaralto, aqui no plano na região sul,
um comandante instituiu lá, né, esse processo de educação, né, um projeto chamado de Homem para Homem, em que os militares saíam nas ruas mesmo, descia das viaturas para falar, não só panfletar e dizer sobre os tipos de violência, não só panfletar, mas falar pro cara, se você fizer isso com a sua mulher, nós vamos lá e vamos levar você, você vai responder por isso e isso. Se você fizer isso, então foi feito esse trabalho na área do 6º Batalhão aqui de Taquaralto, né? E lá na área de Porto Nacional, que é Porto, Silvanópolis, Monte do Carmo, Brejinho, aí tem Ipueiras e Santa Rosa, a gente começou a trabalhar nas escolas justamente esse ano, isso, porque o índice é grande demais, eu não tenho viatura para mandar para tantas ocorrências. Eu falei, gente, o trabalho vai ter que ser feito para quem está fazendo as más escolhas, vamos tentar educar os nossos masculinos na escola para que eles não sejam futuros agressores, para diminuir. Eu chego lá e eu digo, meu sonho é ter viaturas para mandar para outro tipo de ocorrência, porque está sobrando viatura, porque eu não preciso mandar para É o socorrer. binômio, né? Exato. Prevenir e coibir, Exato. né? Coibir aquilo que está Aham. acontecendo, mas ao mesmo tempo prevenir para que a Exato. gente comece a ter a redução desses números Exato. efetivamente. Isso dá resultado, porque eu falei essa questão, eu trabalho com os vídeos, eu gosto que eles simulem situações, né? Então, você vê, é aquele rapaz que ele está lá na universidade ainda com seus 19, 20 anos, você está ali modificando. É lá na escola do ensino médio, quando eles estão começando a vida afetiva, né? Conjugal, digamos assim, que ele vai ter isso. Então, nós precisamos desse binômio. Mulheres e homens. Os homens precisam ser educados, porque a nossa sociedade é patriarcal. Né? Esses dias a Carmen Lúcia até falou, né? Nós mulheres ficamos 2000 anos caladas. E por que nós ficamos caladas? Porque a nossa sociedade ela é de origem patriarcal. Romper isso é um projeto, uma política pública a longo prazo. É com o pequenininho lá na educação infantil, onde ele vai, né, aprender muitas vezes a deixar ali, falar, é igual, tal. Não é uma questão de disputa entre homem e mulher. Esse é um outro rompimento, né? Porque essa questão da igualdade parece que gerou assim que a gente está toda hora disputando o espaço com o homem. Não estou disputando nada. Eu estou dentro do meu espaço. Mas às vezes é o menino que, se ele está numa porta, ele vai parar para a menina passar e ele vai passar atrás dela. Olha que coisa mais linda. É uma coisa pequena, Olha que coisa mais linda. ao invés de ele passar correndo e dar um empurrão nela, né? Tem só Então, uma assim, cadeira, ele deixa para a menina sentar. que é lá na educação infantil, é lá nos 7, 8 aninhos que ele vai crescer dentro dessa perspectiva, né? Então, é um binômio, sim. Hoje, assim, o homem, e eu vejo isso diretamente, assim, eles muitas vezes não têm a consciência, especialmente da violência moral e da psicológica. São as duas principais que não são visíveis para eles. Doutora Cristiane, dando continuidade, existe um perfil... de novo. Doutora Cristiane, existe um perfil específico da violência? De novo. Doutora Cristiane, existe um perfil das vítimas de violência ou qualquer mulher ela pode estar vulnerável? Não existe um perfil, né, doutora? Não existe. É todas as classes sociais, algumas acabam sendo mais veladas pelo próprio ambiente, que não tem um vizinho muito perto, pela própria questão, assim, do eu não quero dar o que falar, né? Porque envolve muitas vezes nomes, né, conhecidos, ainda mais cidade pequena, né? Mas não existe esse perfil, nem de classe social, nem de cor, de raça, de religião, não existe. Existem lugares que você tem números mais altos, até porque você tem um contingente populacional maior. Você fala assim, mas na periferia ocorre mais. Não, mas você tem lá quantas pessoas a mais do que em outros bairros? Mas proporcionalmente não existe esse perfil. Não existe nem o perfil da vítima e nem do agressor. Estamos em todos os lugares sendo agredidas. E assim, o que eu mais percebo, a denúncia que a gente mais recebe, de fato, é da periferia. A gente, às vezes,
é surpreendido por uma situação de violência de mulheres, né? Não na periferia, mas você vê que elas são mais retraídas. Ainda tem isso, porque, por exemplo, a mulher, às vezes, não digo todas, né? Mas a gente percebe assim, quando ela tem um status, uma classe social mais elevada, ela, ela quer levar aquilo na discrição. Uhum. E aí a coisa vai ficando feia. E aí ela vai escondendo aquilo por vergonha da sociedade também. E aquilo vai se estender. O constrangimento. Já na periferia é um pouco mais fácil, todo mundo denuncia e a gente vai O lá vizinho e bolsa, escuta os os vizinhos gritos. escutam, as crianças gritam, os cachorros. E Sai correndo pra exato. rua. Duas é triste. É a dessa mulher que tenta levar de uma forma discreta, e muitas vezes ela é morta, e aí a gente vai saber, já passou dos limites, né? Chegou no ápice. E a mais triste que eu acho, que a gente não consegue alcançar, raramente nós conseguimos alcançar, é a da zona rural. Essa é difícil. E as cifras negras também. Não, é porque não chega, né? Isso que eu tô Não falando, chega. porque não chega para nós. Uhum. Então, primeiro, o falar não chega lá para ela, para ela ouvir. Então, de cara, ela já descarta ali um bando desse tipo de violência, né? Que os homens desconhecem e ela também passa a desconhecer. Porque geralmente ela pega um tipo muito parecido com o pai que teoricamente violentava a própria mãe. Então, se o cara não bate nela, ela já acha, não, isso aí tá 100%. Meu pai batia na minha mãe, espancava minha mãe, se ele não me bate, ele é o homem da minha vida. E aí ele faz todo o resto com ela, mas ele não bate nela, para ela tá tudo bem. Então, essa sofre lá E até de chegar ao socorro, né? Porque muita... Exato. Aí aqui no Tocantins mesmo, assim, né? Não querendo julgar a área, mas assim, a viatura para ela deslocar lá para a zona rural, numa estrada de chão a tantos quilômetros, é difícil de chegar. Difícil de chegar. Bom, agora a próxima pergunta, né? Tenente Coronel Marlene, como que os nossos amigos e familiares eles podem identificar a situação, né, e oferecer apoio sem colocar a vítima em risco? Eita, essa é uma pergunta muito boa. Quando eu fui me casar, lá, minha mãe assinou meu casamento, né? Naquela época eu tinha que assinar, se era menor, né? Eu casei velha, doutor. Sou da periferia, casei. Casei velha. Rapaz, casei novinha. É. E minha mãe falou mesmo assim pra mim. Minha filha, um dia... Aí meu pai já era falecido, né? Já não tinha pai. Minha mãe só falou desse jeito assim pra mim, minha filha, se um dia ele encostar em você, se ele encostar, essas outras coisas não estavam no pacote. Se um dia ele encostar em você, você só me liga e me fala que eu vou arrumar o dinheiro pra você e você some do estado. Então, tem essa situação aí. Como a família pode ajudar? Como os amigos podem ajudar? Primeira coisa é conseguir perceber. A pessoa está isolada, poxa, a amiga nossa sumiu. A própria família, meu Deus, ela vinha, ela ligava e agora ela não liga mais, ela não aparece mais. Tem alguma coisa estranha. É fazer uma visita, né? Sem marcar e verificar como é que tá essa filha, essa irmã, os irmãos mesmo. Os parentes, sabe como a pessoa é. Sim. Se ela é uma pessoa quietinha mesmo na dela, ou se ela era uma pessoa mais extrovertida e agora ficou de recanto, né? Não aparece mais. Outra coisa é se tem filhos, né? A família mesmo pode ver, a pessoa não aparece, pergunta para os meninos, pergunta para as criança fala. E as crianças às vezes salva. Então, a família, ela é crucial. Primeira coisa, a família é crucial no processo. Se uma mulher dentro de um círculo desse, de agressão, ela não recebeu o apoio de alguém, como eu falei no início, é difícil, raramente ela vai sair disso. Mas se ela sabe que ela tem o apoio da família, ainda que ela tenha a dependência emocional, se ela recebe a oportunidade, o cara bateu, porque ela chegou no último grau, o cara bateu nela uma vez, disse que ia mudar, chorou, ajoelhou, eu não sei onde eu estava, perdi a cabeça, tinha bebido, e eu não vou fazer mais isso, nem vou beber mais, que é para não acontecer. Beleza. Aí ele passa ali 3, 4, 5 meses sem beber mesmo. Aí ele volta a beber. Ela liga o alerta. Ele voltou a beber.
ele pode me bater. Gente, é o que eu mais, a tecla que eu mais bato. Ele não muda as pessoas, não, as pessoas mudam. Não, as pessoas só mudam se for um esforço visceral. E aquele agressor, ele não tem esse senso. Ele vai voltar a bater. Então, quando ele beber de novo, pode não ser nessa primeira vez, que é para quê? Porque ele já sabe que ele tem que fazer ela criar confiança que ele vai beber e não vai bater. Então, ali ela vai baixar a guarda. Na primeira vez ele bebeu e não bateu, não. Eu acho que ele sabe controlar. Aí ele vai, bebe de novo, não bate, uma semana, aí volta a beber de novo, chega e enxuga ela na pancada. Aí a peia é maior. Então, ela, primeira coisa, se ela tem o apoio da família, ela levou essa segunda taca, ela ainda, com o apoio da família, consegue sair. Se ela não tiver constrangida a tal ponto de não se apresentar para a família e pedir ajuda. Porque se ela tiver tão envergonhada, aí ela acaba se enclausurando mesmo, aí perde emprego, né? Aí já vem a dependência financeira, aí ela perde tudo. Como é que ela vai sair com a cara quebrada para ir trabalhar? Então, mas tem o apoio da família, a família já falou, o dia que ele encostar, pode vir. Aí ela toma coragem. Ou então o apoio da família é imprescindível para isso, para que essa mulher consiga quebrar o ciclo de violência que ela vive no início. Se ela não tivesse apoio. É fica crucial o muito difícil. apoio da família dos alunos. Exato. Doutora Cristiane, quando a vítima resolve denunciar, primeiro a quem ela deve recorrer? Depende da situação, né? Se a agressão estiver iminente ali, é o 190, né? Porque precisa cessar aquela agressão ali no primeiro momento. Muitas vezes, a agressão ou essa violência mesmo, ela não está ocorrendo ali no flagrante, né? Por exemplo, às vezes a gente tem essa situação mesmo às vezes até da violência sexual, né? Aí ela vai procurar uma delegacia. Hoje no estado nós temos várias especializadas, aqui na capital nós temos. Geralmente nos pontos regionais aqui do estado, a gente tem as delegacias especializadas, né? Que são as chamadas as DEAM ou DEANVs, que são as delegacias especializadas da mulher e de vulneráveis, que vai ali também ter vai atender pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, muitas vezes. Mas não tem, só tem aquela delegacia geralzona. É lá mesmo que vai. O Ministério Público, as pessoas iam muito no Ministério Público. Hoje, como a gente já tem assim, as delegacias e também o atendimento da Polícia Militar em praticamente aí, quase todas as cidades, a polícia é o que mais vai ter esse primeiro atendimento, é o 190. Né? Como onde tem o botão do pânico, né? No caso ou da Patrulha Maria da Penha, né? Como nós temos um projeto sendo implantado no estado também, é o primeiro socorro que ela vai ter. Por exemplo, eu recebi ontem, inclusive lá, né, no núcleo de prática, e que aí, às vezes a gente fala muito do companheiro, né? Nós estamos falando aqui do companheiro. Estamos falando muito do marido e tal. Mas olha, ontem eu recebi um caso interessante lá no NPJ, que a mulher, ela teve uma filha, a filha já tem mais de 10 anos, e as ofensas que ela vem sofrendo é por causa da pensão alimentícia. O relacionamento já terminou, né, já constituiu outra família, mas a agressão está se dando pelo pagamento, ou pelo não pagamento, pela inadimplência da pensão alimentícia. E aí ela foi na delegacia e, por exemplo, os crimes de xingamentos, eles são ações privadas. Então, o Ministério Público não vai promover a ação penal. E aí ela chegou lá com os áudios e com as ofensas para a gente ver o que a gente poderia ajudar. Né? E aí que é a queixa-crime que a gente vai atendê-la. Então, você vê, nem sempre a violência ela está vinculada diretamente àquele relacionamento ali marital. Às vezes um relacionamento que já acabou há muito tempo, ficam aí uma questão da pensão alimentícia e assim, xingamentos assim
absurdos, né, palavrões, né, ofensas mesmo à dignidade, né, da mulher. Então, também, da mesma forma. Então, às vezes, você nem precisa ir na delegacia. Ou você vai na Defensoria Pública, ou procura núcleo de prática jurídica. Também nós temos aí inúmeras faculdades de direito, todas têm núcleo de prática jurídica, e você vai ser atendido também. Né? Então, assim, depende. Eu acho que atendimento hoje não é o problema. A mulher que ela precisar, que ela procurar atendimento, ela vai encontrar. Assim, é muito difícil, assim, nossa, eu corri, ninguém me deu atendimento. Hoje a gente tem aí inúmeros meios, né, que pode buscar o atendimento. Então, eu vejo que isso, eu acho que a coragem de procurar é o que precisa mais do que, assim, os meios, né? Hoje a gente vai ter isso muito bem já definido, porque são vários os tipos de violência também, né? Então, a depender de cada uma é onde vai encontrar apoio. E se for num lugar que não foi lá, igual esse caso, eu falei assim, olha, chegou na delegacia e falou assim, olha, como isso aqui é uma injúria, eu não posso fazer nada aqui. Vai lá no núcleo da faculdade que eles vão te atender. Então, um lugar também vai indicar o outro. Sem atendimento não vai ficar. Vai dar redirecionamento, Vai né? dar, com certeza. Certo. Bom, voltando aqui, né, para as nossas perguntas, as respostas que vocês deram foram extremamente assim, pertinentes, né, sobre o assunto, né, porque infelizmente é uma triste realidade, né, na qual nós vivemos e vivenciamos hoje em dia na nossa sociedade. Bom, a Lei Maria da Penha, ela tem cumprido o seu papel de proteção durante muito tempo, né, e a pergunta direcionada agora, Tenente Coronel, é para saber, né, se na opinião da senhora, ela tem cumprido o papel de proteção e quais são as garantias que ela traz na prática para nós mulheres. Ai, a pergunta foi excelente de novo. Foi um grande avanço, né? Você ter uma legislação específica para tratar de um problema tão grave, né? Eu costumo brincar com o público, brincar não, falar sério, né? Mas puxar para o nosso lado. Gente, a mulher, ela até no seu formato, ela é tão linda, ela é tão fofa, ela é tão... Devia ser cuidada como princesa É um mesmo, né? privilégio ser Você mulher. vê um masculino, aquele trubufu, aquele mofo, aquele, né? Aquele bruto. Né? Aquele bruto. E tem as mulheres, nós somos tão fofas. E a Lei Maria da Penha, eu vejo como uma evolução tremenda do que sair do zero, do que nós tínhamos praticamente nada, nenhuma visibilidade, nada em específico, para uma população que é maior do que dos masculinos. Você vê uma população maior do que os masculinos e você não tem uma legislação específica que proteja, sabendo que biologicamente somos infinitamente mais fracas biologicamente, questão de força mesmo, Faz física. parte, né? Não dá para competir de igual para igual. Não dá, não dá. Eu sempre falo isso, né, para as meninas, nos cursos de formação, né? Ó, a nossa compleição física, os criminosos estão com 1,80, 1,90, estão marombando, sai do sistema marombadíssimo, né? Sai fortíssimo, acho que tem academia lá dentro, e eles passam o tempo todinho marombando, e aí vem pra rua, pro crime de novo, aí topa com a gente. Veja bem, aí tem os masculinos também, então, assim, não dá para comparar, né? Não dá para comparar biologicamente, não dá para comparar. E a Lei Maria da Penha, ela vem cirurgicamente apontando tudo. O que falta mais é na seara pedagógica da gente educar os nossos meninos mesmo para serem homens e executar o seu papel de homem, principalmente o da proteção, né? E a legislação vem justamente para enjaularmos os animais. Deixa os homens do lado de fora e vamos enjaulando os animais. E antes não tinha isso. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem cumprido sim o seu papel como legislação. Alguns pontos poderia sim melhorar, né? Sempre é possível melhorar, mas o que nós temos, teoricamente, se
o judiciário conseguir firmar a carcaça lá, segurar, já vale muito. A outra parte que a gente tem que trabalhar é justamente a questão do tratamento psicológico para as violentadas, né? Devia ter alguma coisa que obrigasse o Estado a tratar essa mulher. Porque quando ela passa por uma situação de violência, já, por conta da nossa carga hormonal, que é diferente do masculino, ele passou aqui, passou, acabou, ele bota ali na caixa na gaveta, na última gaveta das 5, né? E fecha aquela gaveta e esquece. A gente não, a mulher não. Tudo que nos acontece, a gente multiplica, a gente remoe, a gente relembra, e aquilo para a gente tem um significado e mais significado. Por quê? Porque os hormônios que circulam dentro de nós é o hormônio do cuidado. O dele é da violência, da guerra mesmo. Para nós é o do cuidado. A gente dá a luz, a gente cuida, a gente dá vida, a gente não tira a vida. A gente cuida. Então, a mulher, ela é isso, ela é amor, os hormônios que giram em torno disso. E aí precisava de uma legislação que conseguisse enxergar isso e tratar de uma forma diferenciada, porque somos diferentes mesmo. Então, eu vejo assim, ela cumpre o papel, ela foi uma evolução muito grande no que nós temos. Nós não temos todo o aparato que deveríamos ter para fazer cumprir ela na íntegra, porque se nós tivéssemos o aparato, a logística toda para fazer cumprir na íntegra como está lá, e assim como se desenha todo o mecanismo de proteção, a rede de proteção, se a gente conseguisse costurar do jeito que está e fazer funcionar bem 100%, com certeza teríamos muito mais mulheres quebrando o ciclo de violência. Sim. Se houvesse esse apoio, outro dia a secretária estava falando, então vamos tentar organizar uma casa-abrigo para as mulheres, tal, um pagamento de um salário mínimo por 6 meses para essa mulher quebrar o ciclo de violência e tal, porque tem isso. Mas eu pensei, falei assim, aí tu vai tirar essa mulher daqui, da cidade, daqui da casa dela, vai botar aqui. Esse cara que persegue ela, vai perseguir ela bem aqui nessa casa. Então, não é tirar ela daqui e botar aqui, o que já é um avanço, mas para mim é tirar ela desse estado aqui, não onde você tem parente, vai, e deixa ele aqui. Porque ele vai parar de violentar? Não, mas ele vai achar outra, né? Aí vai ser outro saco de pancada, mas até que vire ali para ele chegar na situação. Ou ele vai refletir. Perdeu aquela mulher e fala, poxa, eu tô errado mesmo. Às vezes leva uma cadeia e o cara reflete quando ele arranja outra. Ou talvez arranja uma lutadora, quando ele vem pra cima, ela quebra ele na pancada e opa, eu não posso entrar aqui não. Eu não posso. Faz a canoa. Porque é covardia. Uhum. Ele bate porque ele sabe que bate. Quando ele encontra uma que pega ele de jeito, aí ele não vai mais. Ele não vai, não, essa aqui não tem jeito não, ele para. Ele para. Então, de piso. assim, ele tem muitos mecanismos de se educar, né? Mas Sim. ela só tem um mecanismo de sair, o apoio da família, ou o apoio do Estado, né, do município, tirando ela do local. Então, a lei, ela prevê tudo isso, né? Também tem a questão das secretarias, que também ajuda nesse sentido. Em cidades que tem toda a rede de proteção mesmo, que tem toda uma rede de proteção, né, costurada nos grandes centros. Isso foi possível por quê? Por conta do nascimento dessa legislação. Exatamente. Doutora Cristiane, quem deseja contribuir no combate, né, à violência contra a mulher, por onde começar e como agir de forma efetiva? Eu acho que é vivendo. Porque se a gente está falando aqui que é de uma educação que começa em casa, eu não vejo isso como isolado da convivência social. Porque é na educação dentro de casa, é lá na escola, é na rua, é no supermercado. Então, assim, eu não consigo ver isso de uma forma isolada, tá? De que assim, olha, eu vou procurar uma instituição porque agora eu quero combater a violência contra a mulher. Eu não consigo ver isso, né? Eu vejo isso como, assim, é uma construção de onde eu estiver, né? Então, eu ainda acredito que os bons são maioria, embora nossos números são gritantes, mas os bons ainda são maioria. A gente está com uma geração de rapazes, né? Infelizmente, acho que estamos evoluindo em alguma situação de voltar novamente. Estou até agora tendo alguns nomes, né? Americanizados aí, né? De voltando algumas coisas, enfim. Mas eu vejo que é no todo dia, não tem como eu procurar um lugar para ajudar.
Obviamente, assim, aí vamos falar em termos profissionais. Se eu sou um psicólogo e eu tenho uma disponibilidade, então, profissional, como falou, nós precisamos ter uma rede ali de proteção, de atendimento psicológico. Então, eu posso me reunir, eu posso ir num lugar, me voluntariar para fazer um atendimento pro bono lá, né? Eu, como advogada, posso dar o apoio, como a gente já tem, essa mulher, ela precisa também juridicamente resolver a situação. Não é só o afastamento, porque ela juridicamente, ela tem filho que precisa de pensão, ela tem que fazer partilha dos bens, ela tem que dissolver essa união estável ou esse casamento, né? Então, juridicamente, ela também precisa. Sou um médico, então, assim, profissionalmente, eu vejo aí que aí sim é possível contribuir com associações, com ONGs especializadas que tem, falou, né, da Casa Apoio. Também eu posso ir lá uma vez por semana, né, fazer um trabalho lá. Olha, eu sou uma esteticista, essas mulheres são tão machucadas, machucadas que eu digo é por dentro, na autoestima, né? Vamos fazer lá uma campanha, vamos lá fazer assim cortes de cabelo, maquiagem, massagem. Então, isso sim, eu acredito que profissionalmente é possível procurar instituições que já desenvolvem, né? Ou mesmo essas parcerias com o próprio Estado, de se ofertar. Mas como cidadão, é todo dia onde estiver, seja você homem, seja você mulher, é todo dia onde você estiver. Perfeito. Perfeito. Bom, senhora comandante, que mensagem você deixaria hoje para as mulheres que ainda estão vivendo em situações de silêncio em meio a uma violência tão grande? Ai, a pergunta é difícil. Porque se ela já está vivendo numa situação de silêncio, a quebra desse silêncio é difícil dela acontecer. Mas ela precisa reagir. Eu digo para elas de que a violência ela não vai diminuir de tamanho, ela só vai aumentar. Ela tem que encarar a realidade. Não, eu vou ficar quietinha, porque se eu ficar quieta, ele pode não me violentar hoje, ou ele pode só me bater pouco dessa vez, ou ele pode não me matar. O cara tá ameaçando ela de morte, né? Ela precisa entender que não vai diminuir. As pancadas, ela só Precisa vai romper. aumentar. Ela precisa acreditar que ela vai morrer se ela não sair. Ela precisa acreditar nisso, porque vai chegar nesse patamar. Às vezes ela fica, é só um período adiando, só adiando. Você fala que vai matar, ela só está adiando. Ah, eu não vou por conta dos meus filhos, se eu for, que ele ameaça de matar os meus filhos. Se eu sair, ele ameaça. Diz que se eu sair da relação, ele vai me matar e vai matar as crianças. Ou ele vai matar as crianças na minha frente. Ele vai fazer isso. Ela tem que pensar que eu vou sair daqui e vou sumir com as crianças. Ele precisa sair para trabalhar. Não vai ficar lá o dia inteiro. Ele vai sair. Aí é a hora dela sair. O que ela precisa é pensar estrategicamente em como sobreviver. Minha fala para ela é: saia da relação enquanto você está viva, porque só tem uma vida só. E se tem filhos envolvidos, busca o apoio da família ou de alguma instituição do CRAS, tem os CRAS da vida aí, procura. A própria Defensoria Exato. Pública, o Núcleo de Prática Jurídica, para adiantar esse processo já de antecipado, Sim. principalmente para quem tem dependência econômica, né? De ter já a pensão alimentícia garantida. Né? E eu antecipado isso. E eu nem vou por essa seara da própria pensão, porque se ele localizar ela, ele vai persegui-la e o Estado não tem condições de proteger ela 24 horas. Eu digo escapar para sobreviver, porque se ela está numa relação de silêncio, porque quando a mulher está numa relação de completo silêncio, ela está tentando sobreviver quietinha e aguentando. Então, se ela está numa situação de alto índice, alto impacto dessa violência no próprio relacionamento, ela precisa sobreviver. E ela só sobrevive saindo, porque se ela continuar, ela vai fazer parte das estatísticas. E é
triste demais você ver uma mãe sendo morta, né, e deixando os filhos órfãos de pai e mãe. Aí ela deixa ele órfão de pai e mãe. Ah, eu não tenho condições. Pois arranje uma forma. Sempre tem uma forma. Sempre vai ter alguém disposto a ajudar. Falar, eu quero é sumir. Vai ter alguém para ajudar. Procurar essa ajuda, encontrar essa ajuda e quebrar. Aí depois, muito mais tarde, aí eu aconselho bem depois mesmo, que tudo tiver resolvido, e ela também resolvida psicologicamente, né, fazer um tratamento que ela vai precisar. Aí sim, ela volta e vem resolver essas outras questões. Ela Porque não precisa estar presencial esse- para resolver hoje. quando eu digo volta, Ela na já situação, tem. né, do agressor. Sim. É cobrar do agressor os alimentos, né, das crianças e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, a fala que eu deixo para ela é sobreviva, sobreviva. Doutora Excelente. Cristiane, qual seria a sua mensagem para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência para sair, né, dessa situação, uma mensagem de apoio? Eu vejo que existe como ter ajuda, né? O apoio familiar, ele é indispensável, mas às vezes a mulher não encontra esse apoio. Muitas vezes, se ela vai para a mãe, se ela vai para a irmã, às vezes ela chega, né? Olha, sofri isso, aconteceu aquilo. Às vezes a própria mãe, irmã fala assim, o que que você fez para ele? Que ele é um bom pai, você pensa bem, ele é um bom pai, ele não deixa faltar nada dentro de casa, né? Então, às vezes, a família não é esse apoio. E isso dificulta, Vamos olhar os prós e os contras. né? Isso dificulta muito. Então, assim, o buscar o ajuda na delegacia mesmo, uma medida protetiva, esse rompimento, porque ninguém vive de sol, né, gente? Então, assim, o financeiro, ele é importante. Então, ele precisa... ele tem carteira assinada, pensão, quem vai descontar direto é o empregador e já vai depositar na conta dela direto, né? E disso. Então, assim, deixe para alguém, cure, deixa uma procuração, às vezes fala, mas eu não sei nem o que é isso, porque eu quero romper tudo. Mas é uma preocupação porque eu arrisco a dizer que é muito igual a mulher silenciada. Se eu pegar assim, o motivo do silêncio é patrimonial. Sim. É a dependência econômica, né, do provedor, e que ela vai ter, né, porque eu tenho meus filhos, eu tenho que botar comida na boca, eu vou tirar da onde? Se eu não trabalho, se eu não tenho uma profissão definida, eu não vou sair ali na esquina e conseguir um emprego. Então, procure. Às vezes é preciso, por mais difícil que seja, porque essa mulher ela está violentada internamente, dessa ajuda de alguém que pense também por você. Porque isso é alguém de fora que vai ver. Né? Então, ela não enxerga, mas ela vai numa delegacia da mulher, que a gente também, a própria Lei Maria da Penha preconiza isso das delegacias especializadas, não só de ser especializada, mas de ter uma delegada mulher, de ser um ambiente acolhedor, que ela chegue lá com seus filhos, alguém já vai pegar as crianças, já pegar ali para que ela possa narrar a história dela, para ela se sentir gente, porque muitas vezes ela perdeu essa condição de identidade humana dela, né? E precisa alguém de fora para enxergar isso. E precisa alguém de fora para dizer... Porque, olha, minha profissão, eu digo que eu chamo de valentão de sofá, né? Os meus alunos já ouviram muito esse termo meu, que é o valentão de sofá, né? Porque em casa ele bate na mesa e ele grita. Aí quando ele chega na frente do delegado, mesmo não for, sim, senhora, Exatamente. qual que é o seu nome? Por favor, é sim, senhora e não senhora, né? Então, assim, o tom baixa muito. Então, às vezes, é porque ele se sente confortável ali, né? E quando ele pega alguém igual, ele não tá tão... Então, assim, muitas vezes essa mulher, ela precisa disso. Ela precisa de uma outra pessoa para tomar a frente e ajudar ela a resolver a vida dela. E vai encontrar apoio. Ela vai encontrar. A casa-abrigo é a última instância, porque realmente eu concordo que é quase que punir a mulher, ela sair da casa dela
para ir para uma casa isolada, que não, a gente brinca que não tem endereço, né? Porque ela é uma casa que não fica visível, não tem placa, nada. Mas se a vida dela está em risco, tem que salvar ela. Com certeza. Então, vai ter esse apoio. Existe isso. Então, é buscar, porque a mulher, quando ela já é vítima, ela tem alguns degraus a mais, infelizmente, porque ela já está muito martirizada. E para as meninas, gente, puxa o EPROC, sabe? Assim, fica sabendo com quem namorou antes, Puxa a ficha como é do que cara. era essa pessoa antes, quem era. Ele fala mal da ex, né? É o Não principal trata a ex sinal. como inimigo. Eu tenho que saber da ex, o que foi que aconteceu. Exato. Da ex, Ele fala que a ex é louca, pode ter certeza que É ele. louca, né? Porque aí é Aham. louca, não, porque ela era louca, desequilibrada. Tome cuidado com essas palavras, Muito porque daqui a cuidado. alguns meses a louca e a desequilibrada Vai vai ser ser você. Exato. Então, assim, para as meninas, eu diria assim, tenham essa cautela. Sejam racionais. né? Parece engraçado, mas não é. Exatamente. Né? Então, assim, é uma educação e as mães, né, vamos educar os meninos de que eles precisam ocupar essa posição, que ele não precisa ser o fortão. E aí eu estou falando dessa questão mesmo, né, de o dono da casa, o proprietário da casa. Não, né? É uma relação saudável. Então, é nos diversos ciclos, né? Fala assim, é na educação, é quando você inicia um relacionamento, você saber o que tá. A gente está falando muito de homem, porque as estatísticas Masculinas são apontam que... altas. Hoje nós temos aí, né? O feminicídio é 90% dos agressores são homens, né? E 88% são companheiros ou ex. Mas isso pode acontecer perfeitamente numa relação homoafetiva feminina. Né? Então, assim... Sim. Com quem você vai se relacionar? Você não é a estrelinha cor-de-rosa que vai mudar todo um passado que já existe na Exatamente. pessoa. Exatamente. Então, assim, eu deixaria, né, esse conselho assim, procure conhecer, procure saber. Não precisa ser com tanta intensidade, nós somos na geração da intensidade, não é assim, um dia, né, em uma semana, né? Assim, porque é um Exato. negócio assim muito Uma louco, né? velocidade. Uma velocidade muito Sim. louca dos relacionamentos. Eu acho que é o olhar atento. É isso, não tem fórmula, né? Porque se a gente soubesse da fórmula, não tinha violência, a gente já tinha aplicado a fórmula, né? Exatamente. Então, não tem. Mas eu diria assim, minha vivência me ensinou isso até hoje, nessa seara. Certo, muito obrigada. Aí Vamos agora a gente vai agradecer. fazer o encerramento, tá? Aí a nossa querida aqui vai ler tudo. Aí eu só vou fazer um takezinho apresentando o segundo episódio do podcast e a gente finaliza, tá bom? Se vocês Não, quiserem não, tomar sério, água. Gente, Você vai ler Olha, tudo eu tô vendo o aqui, ó. braço da tenente quebrando a saia. Eu tô gelada. Esse ar aqui tá congelando, Eu pelo acho- amor de Ela Deus. encerramento Virou já. tudo pra nós. Porque Vamos Meu encerrar. Deus, E elas eu sabiam. chego a tá roxa. Eu sabia, eu suando de terninho. Não, eu A tô faculdade aqui tá muito encolhendo geladinha. tudo toda. Encerramento já. Encerramento. Calma, meninas. Tá muito frio aqui dentro. Tá. A senhora falando, olhando assim, tentando fazer um contato visual com a tenente quebrando Não. a saia. Tô me Tá encolhendo frio. aqui assim, ó. Nós estamos igual Não, minhas vezes picolé. estão pintadas. Assim, tá roxo por baixo, tenho Aqui, ó, certeza. Rapidinho. A gente já finaliza, tá? Isso. Ai, deixa eu... Ele já vai amarelo. Vamos finalizar agora. Pelo amor de Deus, não quis interromper a gravação. Quer dizer, gente, eu tô congelando aqui dentro. Tá. Tá bom. Eita! Tudo bem, tudo bem. Bora, que eu tenho um aluno me esperando ainda. Ai, calma, gente. Ok. Bom, nesse encerramento, a gente
da academia de polícia e agora eu estou trabalhando. Falta só um encerramento. Porto tem especializado já? Tem. Porto, Paraíso, Colinas, Paraíso. Ó, coloca no ar-condicionado, hein? Aí tá, pode ligar. Também, João, você deixa o ar-condicionado aqui no 16. Bom, Vou deixar desligado, pode desligar já. De todo jeito. É Mas já você, desligaram, João Vitor, deixando eu congelada? Ele que Tem deixou no certeza, 16, João Vitor? É, João Vitor. professor. A mão da Anne tá trincando. Mas a sorte que tá gravando ainda. Olha, deixa eu ver, a gente tá comentando. Mãozinha. As câmeras ligou? Ainda bem que continuou gravando, graças a Deus. Amém, né? Nossa, seus alunos, meus alunos. 20h48. Vê lá que eles não mandaram nada ainda. Eles devem estar fazendo festa. Vocês vão. Não, pode fazer um encerramento, nós vamos dividir ele em duas partes, pra ficar parte 1 e parte 2, pra não ficar longo demais. Não, A tudo gente bem. dividiu o outro porque no Instagram, se eu não me engano, é até 15. No YouTube pode ir direto, mas é. Pode. Fica muito Vai ficar extenso. mais ou menos com 1 hora, divide ele em 30 minutos. Fica mais acessível. Se ficar longo demais, a pessoa desiste. O outro foi postado no YouTube já? Depois só manda o link, tá? Se acaso foi postado. Eu ia gravar o take com elas, não? Não, Enquanto quero passar fazemos vocês. coronel? Enquanto. Ah, sim, não. Desligou as TV. Não, peraí. Heitor. Vamos esperar. Melhorou. Nossa, tá muito melhor. É porque tava fluindo aqui, eu não quis interromper. Pronto, agora de novo. Foi. Agora desligou tudo de novo. Gente, mas nosso cenário, Vai dar nosso pouco podcast vai corte ficar aqui. lindo. A conversa até que fluiu, vai dar